Até quando você vai se autossabotar? Eu tive que fazer essa pergunta pra mim. Até quando, Juliana, você vai se autossabotar? Eu já paralisei muitas vezes os meus sonhos. Eu já travei, eu já me perdi no meio do caminho. E muitas das vezes foi por acreditar naquilo que as pessoas falavam sobre o meu sonho. Às vezes eu lutava, sabe assim, eu não tinha visto o resultado naquilo que eu tava buscando há tanto tempo. E aí vinha alguém e zombava. Vinha alguém e falava algo que doía. Vinha alguém e literalmente me machucava com as palavras. E eu pegava aquilo pra mim e me entregava a dor. A autossabotagem nasceu na dor. E não porque eu não tinha capacidade. Não era porque eu não era merecedora. Não era porque eu não estava tentando. Não era porque eu não estava me esforçando. Eu parava por não ver o resultado e isso se agravar com comentários que me machucavam. Comentários maldosos. Isso gerou um gatilho em mim que me fazia me auto-sabotar para não sofrer demais com a realidade que eu não vivia. Porque eu não queria gerar expectativas de viver algo e não viver. Aí eu parava. Porque eu tô me desempenhando muito nesse projeto, não tá dando certo, então eu vou parar. Por quê? Porque se eu tentar mais e não der certo, eu vou gastar meu tempo com isso. Era muito assim. Palavras machucaram tanto que começaram a ecoar dentro de mim. Talvez você esteja passando por isso. Teve um dia que eu fui orar e perguntei pra Deus de uma forma extremamente sincera o porquê que eu não tinha visto a realidade que ele me falava, porque ele já tinha usado um monte de gente para falar sobre um projeto específico, e eu estava tentando muito nesse projeto, eu estava me doando muito, mas já tinha se passado muitos anos e eu não tinha vivido, e eu falei para Deus, então nessa vez eu desisto de vez, eu não vou nem tentar mais, porque o Senhor me prometeu, ou eu achei que foi o Senhor que estava falando. Eu posso ter entendido errado, a pessoa ter sido usada pela emoção e eu ter entendido que era o Senhor falando, não soube discernir e acabei me sabotando. E eu entreguei meu sonho para Deus e falei: é teu, te devolvo e é isso, não quero mais. E foi uma hora que eu tava em lágrimas e o Espírito Santo me fez ter uma visão. Passou um filme na minha cabeça. Sabe quando você fala assim que a pessoa tá quase morrendo, passou um filme de tudo que ela já fez na vida? Passou um filme mostrando pra mim todas as vezes que eu paralisei. Alguém falou uma palavra ruim pra mim, negativa, que me machucou a respeito do meu projeto. E eu paralisava. E aí Deus ia lá e falava que o projeto era dele, pra me dar um direcionamento pra eu continuar. Aí eu voltava, depois de ter paralisado muito tempo. Isso continuou por muitas vezes. E quando eu olhei para aquilo, eu falei: Senhor, que vergonha. Eu reclamei com o Senhor, querendo culpar Deus por não ter acontecido, já que eu estava fazendo a minha parte. Mas, na verdade, foi sempre eu que paralisei. Foi sempre eu que desisti. Foi sempre eu que, muitas das vezes, abri mão. E quando a gente começa a fazer uma autoanálise de nós mesmos e entender aquilo que nos feriu e que foi como uma arma para nos paralisar, nós entendemos que eu não posso mais dar poder para isso. Quando a gente começa a repetir dentro da nossa mente aquilo que as pessoas disseram, a gente para. A gente fracassa por achar que nós somos, ou exatamente aquilo que elas estão falando, por nos limitarmos pela realidade que elas pregam sobre nós, mas que não é a nossa realidade. É só a régua delas, que é curta demais. A gente cria um cenário negativo, a gente começa a duvidar, e sem perceber a gente vai se auto-sabotando. E não é tempo disso. Tem uma obra sobre a tua vida que ela é linda e que Deus precisa realizar. Então pega exatamente todos os gatilhos que te fizeram parar, ou pensar em desistir, ou se questionar até aqui e entrega nas mãos de Deus. Eu falava sempre para Deus todos os dias, em todos os passinhos, porque aquelas palavras demoravam para ser curadas. E eu falava para Deus, foi um grande processo. E eu falava para Deus, Senhor, por favor, me ajuda a não me
deixar mais auto-sabotar. Eu preciso me conhecer em ti. E eu preciso conhecer quem é o Senhor para que eu entenda a identidade que o Senhor tem para mim. A autossabotagem nasceu quando a mentira começou a parecer verdade. Quando a dor nasceu. Mas tem um Deus que cura. E esse Deus te alcançou nessa noite e disse: não precisa temer. Lembre-se das promessas, lembre-se de tudo aquilo que ele já gerou em você como um sonho. Ele colocou o sonho dentro de você e ele é fiel para realizar. Então não para, porque lindo será o seu testemunho. Vão ser muitos milagres. O processo que você suportou até aqui foi muito difícil, mas é importante se posicionar e não parar, porque é assim que nós vivemos a diferença. Não adianta chegar no final da vida e falar que a gente só tentou, tentou e tentou. Porque todas as pausas nos levarão a uma vida muito comum e simples. E não aquilo que nós um dia sonhamos em viver. E não aquilo que ele sonhou para nós vivermos. Então, pega o seu sonho, pega o seu projeto, coloca nas mãos de Deus e também entrega tudo aquilo que você leva dentro de você como bagagem que tem te paralisado. Porque é tempo da gente começar a viver o extraordinário. E não de se entregar a mentiras que nos geram dor e também uma autossabotagem.